E quando acharem, os israelitas fizeram algo que desagradou a Deus. E por mais que o Senhor enviava seus mensageiros, dizendo para eles do que poderia ocorrer se eles não mudassem de comportamento, e eles não ouviram as vozes proféticas, nem o que Amós dizia, nem o que Jeremias dizia, nem o que Isaías dizia, eles não observavam. Era um povo que estava vivendo um pouco assim, fora do ar. Um povo meio aéreo, que ouvia, mas não praticavam. Cultuavam, mas não levavam a sério. Invocavam e não eram atendidos. E por conta destes equívocos, Deus foi entristecendo, porque não tem desagravo maior do que o desprezo, a decepção. E Deus acabou se decepcionando com a atitude do povo. E mandou um recado para eles, que não adiantavam mais ele estar na porta do templo, fazendo, clamando a Deus, porque Deus não iria escutar mais o pedido que eles estavam fazendo. Chama Jeremias e diz para ele: vai à porta do templo. E lá denuncia, dizendo para eles que eu vou entregar este reino na mão de Nabucodonosor, e ele reinará de uma forma que vocês poderão ser exilados e não terão mais chance de me invocarem, porque vocês passarão por um período de 70 anos embaixo de uma opressão governamental, aonde vocês se tornarão escravos dos sistemas, dos deuses que vocês realmente cultuam. E logo quando Nabucodonosor entra nesse comando, ele já começou a fazer coisas horrendas, a fabricar imagens muito grandes, a fazer palácios de poderes, colocando normas ao contrário da que era a lei do Deus Todo-Poderoso. Então ele foi tendo um comando de poder e pôde exilar este povo. Porém, nesse jogo todo, vai todos aqueles que estão em Israel e acaba sofrendo esse desconforto. E lá nesta situação, é quase como nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós vemos muita gente orando, fazendo encontro, novenas, isso é lindo e maravilhoso. Mas poucos são aqueles e aquelas que percebem a ação e o mover de Deus dentro das pessoas. Então leva uma vida mais baseada em uma rotina do que numa vida consagrada totalmente a Deus. E isto traz um desconforto. O salmista, então, tenta fazer alguma coisa para aliviar as dificuldades dos exilados. E acaba escrevendo no Salmo 136 estas palavras: às margens do rio de Babilônia, nós assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Então, irmãos, olha que coisa tremenda. Vamos trazer a situação para o agora. Quantas pessoas no passado tiveram um encontro maravilhoso, receberam aquelas transformações, oravam, andavam com a Bíblia na mão,
não tinha distância, não tinha dificuldades. Se reuniam, faziam louvores, rezavam, estendiam a mão, rezavam pelos outros, onde encontravam, outro gritavam: a paz de Jesus, irmão. Ô irmão, você vai no louvor hoje? A gente se encontra lá. Quando tinha um retiro, as pessoas faziam de tudo, davam o seu jeitinho. Quantos retiros que eu preguei que foi preciso impedir, não cabe mais gente, não dá para entrar mais, não tem onde pôr. Mas o povo às vezes dava um jeitinho ou ficava para o lado de fora, porque era uma sede de Deus. Assim era o povo de Israel. Mas eles foram abandonando. Então lá exilado agora, passando as dificuldades, eles reclamam, eles choram quando ele diz: as margens do rio de Babilônia nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião, lembrando de quando nós éramos diferentes do que somos. Diz ele no versículo 2: nos salgueiros daquela terra pendurávamos então as nossas harpas. Ou seja, eles se reuniam em qualquer lugar para louvar, para cantar, tocar harpa, tocar, enfim, tudo em adoração a Deus. Como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estranha? Mas eles faziam. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise. Então agora eles estão vendo a perda que tiveram. E agora voltaram a servir um único Deus, propondo isto, que eles não podiam mais esquecer de Deus. Se acaso esquecesse, que alguma enfermidade acontecesse com eles, pelo medo de perder a graça de Deus. Por quê? Porque havia uma proposta de libertação. Se você pegar, por exemplo, Jeremias, lá no capítulo 31, pegue a palavra de Deus, vocês vão ver a proposta que veio para eles. Eu gosto muito de ver estas maravilhas, porque isso nos ensina com gratidão. Onde que você está aqui? Jeremias, capítulo 31. Se você achou, diga um amém. Olha que maravilha. Naquele tempo, oráculo do Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas constituirão o meu povo. Vocês percebem como funciona? Quando o grupo se reúne, eu vejo aqui na nossa comunidade, as penitências que eles fazem, que nós estamos fazendo, essa caminhada que faz todo fim de semana cedo, daqui até Vidigal, andando, caminhando. Tem um grupo que faz isso todos os domingos. Um grupo que se reúne às sextas-feiras para louvar a Deus. Isso faz uma diferença muito grande. Isso dá um incentivo muito grande. Então, eles estão dizendo isto. Eis versículo 2, Jeremias 31, 2. Eis o que diz o Senhor: foi concedida a graça no deserto do povo que o grade poupara. Dentro de pouco Israel gozará de repouso. Então o profeta pregava isto. Mas eles estavam exilados. Eles estavam sem conforto, sofrendo as opressões. Mas a palavra dizia que eles iam ser libertos. É o nosso caso hoje. Sabemos lá o que você passa nesse corpo, o que você sofre na família, no trabalho, nas finanças, enfim. Mas eu venho, como Jeremias, dizer: Deus vai te dar uma vitória. Diga isso por irmão. A hora é Deus quem sabe. Mas Ele vai dar, porque isso é promessa. Não é o Camilote que está prometendo, não é o Camilote que está profetizando. O Camilote está falando o que a boca de Deus diz através da leitura. Agora, você está recebendo a palavra. Vai depender de como você vai acreditar nesta palavra. Como você irá praticar esta palavra. Voltem o versículo 2 e leia, porque se você ler, você grava. Por isso é muito bom ler.
uma coisa que ensina muito é você escrever a Bíblia, anotar a Bíblia. Isso ajuda muito. Vamos ler juntos, versículo 2. Eis o que diz o Senhor. O que ele diz? Foi concedido a graça no deserto ao povo que o grádio poupara. Diga assim, glória a Deus. Grádio vem do gladiador, daqueles homens bárbaros que pegava e batia, exilava e etc, etc. Mas olha que promessa fantástica. Dentro de pouco, Israel gozará de repouso. Diga glória a Deus. Olha que outra promessa linda, de esperança, de fé, que todos nós estamos recebendo. De longe me aparecia o Senhor. Vamos ler junto? De longe. Olha o que Deus está te falando para você esta manhã. Leiam. Amo-te com eterno amor, e por isso te estendi o meu favor. Diga para o do lado, Deus ama você, irmão. E Deus ama você do jeito que você é. Deus te ama com eterno amor, que seja, Ele não ama hoje, amanhã desama. Ele não ama só a hora que você está orando. Ele não ama só a hora que você está fazendo alguma coisa. Não. Deus ama você porque Deus é amor. Diga para o irmão, convença disso, vizinho. Você é amado por Deus. Você não pode esquecer disto. Mas como Deus te ama quando você está ali chorando de dor. Como Deus te ama quando você recebeu aquele desprezo, aquela traição. Porque a Bíblia ensina, lá em Timóteo, Deus se alegra com quem se alegra e Deus chora com quem chora. Deus é tudo. Sem Deus, eu e você não somos nada. Talvez você esteja exilado num sistema de desafeto, de perturbação mental, de uma dor esquisita no corpo. Diga para o do lado, você tem dor esquisita, irmão? O que podemos chamar de dor esquisita? Aquela dor que nunca vai embora. E que você vai no médico e o médico diz, não deu nada. Então diga, é dor esquisita, vizinho, fala. E essa dor esquisita, ela vem quando você está dormindo. Para você não entender, eu deitei bom, eu estava bom até ontem. Aí o adversário ensina você a criticar Deus. Porque tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo é tudo. O alimento que você come vem de Deus. O ar que você respira vem de Deus. Enfim, o sol que te clareia vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então Deus jamais poderia fazer algo para te prejudicar. Não, o que prejudica não é o que você comeu, não é o que você bebeu. É o sistema que está dentro de você, que te ensina você criticar a comida, negar aquilo que você gostaria de beber, e etc, etc. Mas, seu João, é bem isto. Começa a valorizar e abençoar. Por isso, dentro da minha casa, não se toma um café, não se almoça, não se janta, não se faz nada sem antes abençoar. Porque aquilo que você abençoa, fica abençoado. E uma coisa que é abençoado é propriedade de Deus. Para o adversário pôr a mão naquilo que é de Deus, ele tem que pedir licença primeiro para Deus. E nunca Deus vai dar licença para ele te prejudicar. Mas acontece que a gente vai esquecendo de Deus. Ou vai tendo um Deus como que um empregado da gente. Deus, olha, você faz isso para mim. Deus, você cura isso para mim. Deus, vai lá na casa da minha cunhada, cura ela. Deus, olha, e se o Senhor não curar, Senhor Deus, eu vou dar um prazo. Se o Senhor não fizer, então eu vou deixar, eu vou desistir.
como que se Deus fosse nosso empregado e nós fôssemos o patrãozinho de Deus. E não funciona assim. Não funciona assim. Por que que agora Deus está mandando esse recado para os exilados? Porque através do sofrimento, eles começaram a invocar um Deus verdadeiro e lembrar que quando estava em Sião, eles tocavam harpa, eles louvavam, eles tinham uma vida sólida, mas eles foram deixando de fazer isto. Por isso, irmãos, é uma história que nós podemos muito bem refletir. Talvez seja também a nossa história. E quando alguma coisa nos atinge de uma forma bem desconfortável, a Bíblia nos ensina que quando você perceber, está lá no livro de Lucas, que você perceber que uma nuvem escura começa a aparecer, você diz assim, vai chover. Porque a nuvem escura expressa chuva ou vento. Deus está ensinando, quando alguma coisa começar a tirar a tua paz dentro de casa, ou as coisas não ir dando muito certo, é um comunicado que nós estamos recebendo para entender que alguma coisa em nós está errado. Às vezes, eu estou rezando, mas não estou praticando a oração. E se eu não praticar a oração, a ação que a oração dá, ela perde o efeito. Por que que perde o efeito? Porque quando eu oro sem a ação, então o que é feito para tirar a ação, ele pega para ele. E aí o inimigo ama quem reza desse jeito. Porque as pessoas vivem no engano. Eu rezo tanto, mas Deus não me ouve. E o adversário ri na tua cara e vai dizer assim, não adianta você rezar. Você não vê essas pessoas que não rezam? Olha lá o fulano, não vai numa missa, não reza, olha que jeito ele cresce na vida. Está sempre bom, está sempre feliz. Você fica rezando feito doido, aí que está adiantando? Pode parar. Então as pessoas acreditam. Vem num louvor, vem num retiro, não para louvar a Deus, mas interessado numa cura. Eu não gosto, eu proíbo dizer, vai haver um retiro de cura e libertação. Eu não gosto desta palavra, porque eu não encontro em lugar nenhum da Bíblia Jesus anunciando isto. Olha, vamos estar em Jericó, ou na beira do rio, porque eu vou estar lá fazendo uma cura e uma libertação. Olha, vão até perto de Samaria, porque eu lá vou fazer um milagre e vou fazer uma transformação de pão e de peixe e vou estar curando todo mundo. Jesus nunca falou isso. Mas Jesus ia e o povo seguia. Então, a hora que você seguir Jesus, não por interesse de ser curado, para ter dinheiro, para ter saúde, você está fazendo uma barganha. Eu estou dando 5 para receber 10. Esse tipo de Deus não existe. Esse é o Deus que nós criamos na nossa mente. Mas a hora que eu vou nos encontros, porque eu tenho sede de descobrir quem é Jesus, vocês vão ver em escrito do meu livro, como eu fiz para encontrar Jesus. Eu queria conhecer Jesus. Eu precisava conhecer Jesus. Porque eu ouvia falar. Não, mas de ouvir falar, eu estou cansado. Eu quero experimentar. Eu quero conhecer. Mas aonde que eu vou encontrar esse Jesus? Me disseram que eu encontrava Jesus nas páginas da Bíblia. E eu vá ler essa Bíblia, E de repente, lendo a Bíblia, eu fui entendendo que a Bíblia
ela só é escrita para confirmar aquilo que os Atos registram. Por isso, a Bíblia é a pessoa. Você tem que escrever a Bíblia com os teus atos. E a partir do momento que você começa a pôr a Bíblia na prática, você, sem perceber, vai ficando um homem bíblico. E não é você que converte. É a palavra de Deus que converte você. Esse povo estava sem conversão e sofrendo aquela maldição na Babilônia. Mas começaram a orar, compreendendo que eles estavam naquela situação, pelo fato de ter pecado diante do Senhor. Então eles começam a ter saudade. Diga por mão do lado, tenha saudade de Jesus, irmão. Tenha saudade de ler Bíblia. Se você passa a semana inteira sem pôr a mão na Bíblia, é a mesma coisa que você ficar a semana inteira sem comer. Você fica uma semana sem comer, sem se alimentar. Você vai ficar com fome, você vai ficar anêmico. De repente a tua alma está com fome de Jesus. Está com sede de Jesus. E em Amós 7 diz que dias viriam que o homem não teria sede e fome de água ou de alimento, mas iriam ter fome e sede da palavra de Deus. Então não deixa tua alma sentir fome. Por isso, todos os dias. E quando você começa a levar isso a sério, você não vai entender. Mas a gente não está falando para você ler a Bíblia para entender. Você vai ler a Bíblia para você ter alimento da palavra. A própria palavra responsabiliza pela palavra que você fez. Assim como o alimento, o gênero alimentício, ele dissolve o suco gástrico, ele dissolve o alimento que você ingere e te dá sustentabilidade física. A palavra de Deus faz a mesma coisa no reino do Espírito. Desse Espírito que está dentro de você. Agora, o Espírito cresce dentro de mim, de você, na medida que você cresce no conhecimento. E quanto mais você conhece a Deus, mais você diminui no teu ser, no teu agir, no teu querer. Aquele desejo, aquele excesso de desejo, aquele excesso de ansiedade, a palavra de Deus responsabiliza. Por si, a palavra de Deus vai te moldando. Mas quando você entra nesse processo, você vai ter tudo quanto é contradição. Você começa a ser criticado. Quem vai te criticar é a pessoa que está mais perto de você. Que tanto reza, que tanto lê essa Bíblia. Por que você só vive rezando? Não adianta você rezar. Eu não fico rezando como você, mas você reza e não muda de vida. E a gente acredita nessa mentira. Você já está mudando de vida. Mas o adversário quer te derrubar. E para te derrubar, ele tem que usar aquela pessoa que está mais próximo de você. Não é aquele que mora lá, 200 quilômetros de você. Por isso que a tal convivência, ou viver com o outro, que é o difícil. Essa dificuldade você tem em todo lugar. No trabalho, no lazer, na igreja. Nossa, a igreja sofre as dores das rejeição entre os irmãos de fé. Como que a igreja sofre isso? Mas a igreja é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. É ela que tem esse poder de manter, mesmo embaixo de opressão, de crítica, de perseguições,
mas a igreja está sempre de pé. Diga assim, glória a Deus. Olha que promessa que está no versículo 4 de Jeremias. Leiam comigo. Reconstruir-te-ei e será restaurada, ó Virgem de Israel. Virás ornada de tamborins, participar de alegres danças. Digam glória a Deus. Porque nas festividades, sempre eles pegavam as meninas, as mais puras, para fazer a representação da festa. Então elas vinham ornadas para alegrar a festa, porque eram as virgens que se expunham ali dançando, louvando e glorificando a Deus. E aí a Bíblia diz no versículo 5: ainda plantarás vinha nas colinas de Samaria, e delas colherão frutos os plantadores. E como acreditar nisso quem está lá na Babilônia, trancado, sendo massacrado? Mas a promessa é que eles iam sair de lá para vir ainda em Samaria, plantar a vinha e colher dos frutos. Essa esperança todos nós devemos ter. Todos nós sabemos que existe uma terra prometida. E essa terra prometida é o céu. E tudo que nós plantarmos aqui, e plantarmos com amor, com dedicação, com sabedoria, nós iremos colher na Jerusalém celeste. Então você não pode deixar de plantar amor, perdão, honra, dignidade, acolhimento. Você não vai achar todo mundo igual a você. Você é único. Você é único. Eu sou único. Não há ninguém como você. Mas alguém pode ser como você quando você aceitar como ele é. Eu escrevo num artigo meu como fazer para entender aqueles que não te entendem. Estude bem o livro que eu vou lançar esta noite. Você vai ver quantas coisas bonitas você vai encontrar lá. Então, entender o outro é uma virtude que poucos têm. Porque nós somos egoístas, nós somos nós e ponto. Mas tá bom, voltamos para o Salmo 136, para nós ir concluindo este nosso relato. 136, ao achar, digam amém. No Salmo 136, a palavra de Deus vai dizer assim. Ali, pelo versículo 3, vamos retomar o versos 3. Porque aqueles que nos tinham deportado, pediam-nos um cântico, nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um cântico de Sião. Você já tentou cantar quando você está meio estressado? Você já tentou assoviar quando você está estressado? Porém, irmãos, eles queriam ouvir o cântico de Sião. E as pessoas vão cantar de que forma? Então, a palavra diz, como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em terra estrangeira? Como que nós vamos conseguir fazer isto? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, minha mão direita se paralise. E aí então eles começaram a colocar em prática com uma dose de credibilidade. É isso que eu e você precisa ter. E ele chega a falar mais forte ainda. Versículo 6, leiam comigo. Que minha língua se apegue ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Jerusalém é a terra de Deus, é a terra de Cristo, é a terra da alegria, que fizeram dela
uma terra de sofrimento, de dor, pela desobediência, pelo pecado, pelo adultério, enfim, por tantas coisas. E o versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasai-a até os seus alicerces. Porque foi dito isto, que Jerusalém seria destruída pelo pecado. E eles viram essa destruição. De repente, você começa a ver o hoje, a aflição que a humanidade vive, as notícias que vêm para gerar medo, tristeza, opressão, desconforto. Basta os meios de comunicação dizer, vai passar um vendaval, tome cuidado. Todo mundo acredita nessa mentira. E as pessoas já começam a morrer antes do vento vir. É a mesma história do coronavírus. Quanta gente morreu, não de doença, mas de medo. Diga para o lado, o medo mata. Amados, amadas, no livro de Samuel diz que passou um vendaval, mas Deus não estava. E esse vendaval veio para quê? Para destruir Elias. Veio uma escuridão, mas Deus não estava na escuridão. Deus estava com Elias. Veio uma chuva violenta, mas Deus não estava. Então, quando o planeta manifestar isto, nada de medo. Lembre que se Deus esteve com Elias, Deus vai estar com você também. E diga isso por irmão, nada de medo. Nada de medo. Porque a palavra de Deus diz, no capítulo 36 de Salmo, pega lá rapidinho, volta para trás, Salmo 36. A Bíblia, gente, é repleta de favores, de coragem e etc. Salmo 36 vai nos dizer, e quando achar, digam amém. Olha o que diz no Salmo 36, deixa eu achar aqui o versículo. Ou melhor digo, deve ser, não é o 36, não, é o 117. Desculpa, é o 117. 36 tem também, mas eu quero o 117, versículo 7. 117, 7. Se você tem dificuldade de achar, vai anotando lá em casa, você tem todo o tempo para ler depois. 117, 7. Acharam? Diga amém. E todos os textos que eu vou dando, vocês vão segurando, porque a gente vai para lá, vem para cá e vai confirmando. 117, 7 diz o quê? Leiam bem alto. Comigo está o Senhor, meu amparo. Verei logo a ruína dos meus inimigos. Versículo 8. Mas vale procurar refúgio no Senhor do que? E esse que é o problema. A humanidade confia mais nas redes sociais, nas notícias das redes sociais, no homem, do que em Deus. A rede social falou, é credibilidade total. Irmãos, irmãs, e Deus está tendo paciência com essa incredulidade da humanidade. Mas vocês sabiam que até a paciência de Deus um dia se esgotará. Então é muito importante que a gente viva segundo a graça de Deus, para a gente ter a certeza de que estamos vivendo com Ele, por Ele e nele. A Bíblia nos diz lá em 136, no versículo 7, volte para 136, 7 dos Salmos. Contra os filhos de Edom, 136, 7. Eu repito, contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, do dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces.
o adversário dava esse grito de comando: arrase, extermina, até os alicerces de Jerusalém tem que ser removido. Ó filho de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que retribuiu o mal que nos fizeste. Olha que palavra. Ó filha de Babilônia, devastadora, feliz aquele que retribuiu o mal que nos fizestes. Está fazendo mal, mas é feliz porque passou, aguentou, então passou pela prova, venceu a prova, então é feliz. O filho de Babilônia, versículo 8, a devastadora. O versos 9, feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para o esmagar contra o rochedo. Por que a Bíblia está lhes dizendo isto? Porque todos aqueles que perderam, que sofreram esta terrível dor, é o que vão estar no caminho da felicidade. Porque, irmãos e irmãs, Jesus, ou seja, Deus, não poupou nem o Filho dele e deixou esmagar numa cruz pela nossa salvação. Mas feliz de nós que tivemos um Deus que morreu para nos salvar. Os que perderam seus filhos nessa tragédia é o que vão ser recompensados quando a glória de Deus os tirar daquela Babilônia e fazer um novo povo, uma nova nação para Israel. Capítulo 137 do Salmo. Veja o que Davi vem nos ensinar. Agora, com a palavra de Deus. De Davi eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouviste as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Que a palavra de Deus te conceda também esta graça, da gente começar colocando a nossa vida paralelo ao ensino que nós estamos tendo da palavra. Se você lê a palavra de Deus, dificilmente você iria compreender, mas possivelmente tudo aquilo que você lê, ela fica gravado. Nem tudo, mas alguma coisa fica gravado. Você às vezes joga 5 sementes em uma cova, de repente nasce uma, 4 morrem, mas aquela uma valerá pelas 4 que morreram. Assim é a família, assim é a comunidade, assim é você. De repente você é a única semente lá na tua família, contra o resto da família. E que você está orando, pedindo a Deus, fazendo novena, e aquele filho ou aquele parente, aquela atitude, cada vez vai ficando pior. E você para e reflete. Meu Deus, queria tanto. Calma. Faça o que a palavra determina e deixa Deus comandar. Deixa Deus fazer. Porque na hora de Deus, as coisas irão acontecer. Imagine se a mãe de Santo Agostinho desistisse de orar pelo filho. 40 anos. Ela orou, fez penitência para aquele menino que era perverso, que ria na cara dela. Enfim, a desordem que ele aprontou. Mas Deus ouviu a oração daquela mãe. Ela pagou um preço muito alto, mas teve a felicidade de ter um santo Agostinho. Essa história pode ser tua. De repente, você ainda vai ver uma mudança no que se rebelou dentro de casa. A Bíblia nos diz, versículo 2, Salmo 137, 2.
ante vosso santo templo prostrar-me-ei e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade. Porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Versículo 3. Quando vos invoquei, vós me respondestes. Quando é que isto aconteceu? Quando cumpriu-se o tempo das suas torturas, quando cumpriu o tempo da opressão. Fizeste crescer a força de minha alma. Então não devemos desistir. Aquele paralítico que há 40 anos levava na beira da piscina de Betesda, 40 ou 18 anos, enfim, um tempo lá. Eles não desistiram de levar ele. E todo tempo que a água agitava, ele estava ali, em busca da bênção dele. Mas não acontecia. Mas ele não desistiu. Até que um dia, quando todo mundo foi embora, ele ficou sozinho esperando que alguém buscasse ele. Estava naquela maca, não conseguia andar, ficou ali na solidão. Sabe Deus pensando o quê? Que desejo de ir embora. Demoraram para ir buscar. Chega alguém. O que você está fazendo nessa maca? Eu estou esperando alguém que me busca. Eu vim em busca da minha cura. Mas eu não consigo andar quando a água agita. Os que são melhor do que eu saltam e eu perco a minha cura. Então o Senhor Jesus tocou nele e disse, então, levanta, toma teu leito e anda. Ele levantou, pegou o leito e andou. Diga glória a Deus. E por que ele alcançou esta graça? Porque ele não desistiu. Então diga aí para o companheiro, não desista. Não desista. Não desista do teu filho, não desista daquele amigo lá de caminhada que quando você vê ele começa a dar até nozinho na garganta. Não desista daquele que te traiu, não desista daquele que te falou mal, não desista daquele que quer ver a tua derrota. Não desista. Pelo contrário, ora para ele ou ela ser feliz. Deixa eu te explicar. Se a pessoa te persegue, te fala mal, e você sabe que ele faz isso, e você sabe que quando dá certo de se encontrar, ele vira a costa e faz um bico, dizendo, eu não gosto de você, você não é bem-vinda perto de mim. Então nesse momento você ora para a pessoa. E por quê? Porque se você orar com muito amor, a tua oração vai até a pessoa. Mas como a pessoa não está apto para receber, aquela oração volta para você. E todo aquele sofrimento que estava em você e nele, de você sai e fica só nele. Isto vai acarretando, porque se ele tinha um problema, ele vai ter dois problemas. Se você ora para ele ser feliz, vai que de repente ele começa a ser feliz. E a partir do momento que ele começar a ser feliz, ele vai fazer o que o povo exilado de Babilônia faz. Começa a lembrar da antiga amizade que tinha com você. Eu tinha uma pessoa que eu jurei ele de morte. E eu dizia comigo mesmo, um dos grandes problemas da minha vida foi isto. Jurar vingança. Como isso é crucial. E quando eu jurei vingança, eu assinei um documento em branco para os demônios trabalhar em projeto na minha vida. Porque eu posso ser um funcionário ou um servo de Jesus Cristo, como eu posso ser um funcionário ou um servo do adversário.
E por aquela ira, por aquele desgosto, por aquele momento de revolta, eu fiz essa besteira. E fiz isto com uma convicção, porque quando está nessa situação, a vontade que a gente tem é gritar ao mundo. E o que mais a gente deseja é que o adversário se desgraça. Se ele se desgraçar, você se alegra e vai dizer, eu não falei? Eu sabia. Ele há de pagar o que ele fez para mim. Está tudo no caminho do inferno, essas atitudes. E parece que a gente se sente bem, mas não se sente. Porque tudo que você tira com ira, ela produz ira. E o problema é que esta ira nasceu de você. Então você se sentiu irado e você vai literalmente produzir ira. No que você produz, você passa a ser um produtor de sofrimento e de desgosto. Mas você não é único na vida. Se você existe, é porque você teve um pai e uma mãe. No mínimo, você deve ter tido irmão, filho, cunhado, cunhada. Essa ação, ela está no reino do Espírito. Espíritos são dois. Espírito Santo e Espírito que não é santo. Dependendo da produção que você faça, é o resultado que você tem. É muito fácil entender isto. A Bíblia nos conta de 4 tipos de terreno. O pedregoso, o espinhoso, a beira do caminho e o fértil. Então, amados, entre os 4, só um vai produzir 100 por 1, do que é bom. Mas os outros 3 vai produzir 100 por 1 do que é ruim. E aí então é o que a gente sofre no corpo. A gente vai sofrer tanto desconforto, tanta mágoa, e aí é esse grito que você vê no planeta Terra. Não tem mais cama para acolher o povo no hospital, não tem mais posto de saúde, não tem mais médico, e as pessoas, infelizmente, vivem de que forma? Vegetando e gritando por todo que é lado. Nessa situação, você vai numa missa, ou você vai numa novena. Se eu pegar esse copo e colocar terra ou alguns produtos de sujeira, e se eu quiser tomar água usando o copo, você não vai ter coragem nenhuma de pôr um leite, um chá, um suco num copo sujo. Esse copo sujo é o nosso coração. A Bíblia diz que aquilo que entra vai a um lugar secreto e mancha. E é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos. Ira, devassidão, idolatria, adultério, roubo, assassinato. Por que sai? Porque entrou. Então a Bíblia está nos ensinando a ficar livre disso. Diga para o do lado, você está entendendo, bendito? Estão entendendo? E eu então planejei de matar esta pessoa, porque eu jurei vingança. E o inimigo então achou eu uma pessoa ideal. Daria certinho para ele eu tirar a vida de uma pessoa. Mas eu não podia tirar a vida dele. Mas o inimigo disse que isso iria me ajudar muito. Que isso me aliviaria da dor. Mas Jesus Cristo foi tão meu amigo, que quando eu escutei a gravidade que é odiar, que é não perdoar, então eu fui inteligente. Agora, uma coisa
foi o Camilote dizer assim: eu tenho que perdoar esses 8 inimigos. Essa é uma ideia. Isso é bíblico. Quem não perdoar, não será perdoado. Eu não estou falando do tema sobre o perdão. Talvez ele venha ainda. Isso é só uma pincelada para a gente entender. Quando você abre a Bíblia, pega rapidinho. Nossa, já está indo. No livro do Eclesiástico, no capítulo 28, a palavra de Deus dá um recado assim tão bonito, queridos irmãos, mas tão bonito, que se a gente levar a sério, a gente começa a pensar diferente. Eclesiástico, capítulo, se eu estou certo, é 28. E que vai nos dizer assim, quando acharem, digam amém. Olha que passagem maravilhosa que Deus nos dá. Foi a minha história. Eu estou dizendo de realidade. Acharam? Digam amém. Leiam comigo. Aquele que quer vingar, olha que coisa impressionante. E eu fui bater em cima desse versículo. E o que foi me revelado? Foi me revelado que no último dia haverá um julgamento final. E nesse julgamento final, pode ocorrer de um contrapor contra o Senhor e alegar que eu não fiz isso que o Senhor está falando. E aonde que a gente encontra essa passagem? Em Ezequiel. Em Ezequiel, o camarada ficou pé da vida, porque a Bíblia diz assim, acho que é Ezequiel 18. Os pais comeram uvas verdes e ao dente dos filhos que fica embotado. Jeremias e Cântico dos Cânticos repete esse mesmo tema. E aí o profeta diz, de modo algum. Na verdade, isto ocorre, diz a Bíblia. Porém, você precisa recorrer ao Senhor e pedir o perdão. Porque uma vez que você perdoar, então você fica livre das consequências, mesmo que elas vieram de vossos pais. Mas se você não perdoar, então você carregará esta consequência, porque você nasceu deste pai que tinha essas consequências. Mas quando você perdoa, você libera tanto o teu problema, como o problema do teu pai. Porque teu pai foi atingido. E por ser filho dele, você também foi atingido. Mas se há uma força para atingir negativamente, há um Deus para libertar positivamente. Por isso é um grande negócio ler a Bíblia. Diga para o irmão, você está escutando? Vocês estão entendendo? E quando essa proposta foi feita, o cara ignorou. Não acho certo o que Deus está fazendo. E o profeta respondeu. Você acha que Deus não está certo? Ou é você que é errado e não quer mudar de vida? Então, amados, lê Bíblia que você muda de vida. Diga isso para o irmão escutar. Então Deus guarda. Não porque Deus quer o teu pecado, mas fica registrado. E no dia do julgamento, eu não fiz isso. Olha lá. É como quando você leva uma multa. Não, eu não estou certo, mas a Câmara registrou. Pegou a placa do teu carro, pegou a estrada, o lugar onde dá inflação. Tudo que você faz de errado é registrado. No perdão de Deus, sai da tua alma e da tua mente. Mas não sai da condição
que você fez, ela fica em algum lugar. E alguém pode usar. É como você está andando na estrada e é encontrar uma chave ou R$ 100 caído. Você não sabe de quem é. Se achou, você vai usar. O pecado fica jogado no mundo e querendo uma localidade. De repente você tromba com uma coisa má e acaba entrando no teu corpo. Por isso a Bíblia recomenda: orai sem cessar, porque essa é ao teu respeito a vontade de Deus. Invoca-me que eu te responderei. Eu sou o teu pastor, nada irá faltar. Esses são os argumentos que me dão força de contrapor uma vida sofrida. Uma vida de medo, uma vida de depressão, uma vida de suposição, uma vida de achar, para mim nada dá certo, é porque estão com inveja de mim, fizeram um trabalho para me destruir, eu não sei, eu luto tanto, nada dá certo, o problema é que o fulano está fazendo isso contra mim. Amados, o que a Bíblia ensina no Salmo 90? Caíram 1.000 à minha direita, 2.000 à minha esquerda. Termina. Isso aí não é uma simples literatura. Isso é surreal. Olha quantas pedras eu levei na minha vida. E levo. Mas Deus está aqui meio aleijadinho, mas estou de pé ainda. Diga glória a Deus. A Bíblia nos diz, versículo 2. Olha o que diz o versículo 2, leia para mim. E teus pecados serão perdoados. Olha, precisa explicação. Isso não está dizendo que se você não perdoar, não vai ser atendido a tua oração. E você continua rezando errado. Rezando sem perdoar. Dá um tapinha na cabeça do irmão, diga juízo, vizinho. Dá um tapinha nele. Diga para o do lado, você precisa mudar de vida, irmão. Fala para ele. A primeira pessoa que tem que ser perdoada é você mesmo. Você tem que aprender a perdoar você. Depois você precisa perdoar com quem você vive. Com a tua esposinha. Você tem que perdoar a tua esposa, irmão. Fala isso para ele escutar. Olha quantas feridas você faz nela. Você precisa perdoar teu marido, irmão. Irmã, olha quanta ferida você faz nele. Diga amém. Quantas feridas. Quanta vez ele quis dar uma namorada, você diz, eu estou, hoje não. Hoje não. Mulherada, o dia que vocês forem homens, você vai ver o que é um homem nessa situação. Ele fica doidinho. Diga misericórdia. E com 2 minutinhos você já alivia o produto. Mas nega. Aí o camarada, o diabo vai, você vê que essa mulher gelada aí? Tem tantas por aí. E é onde que começa todo um atrapalho. Diga misericórdia. Mas de repente ele teme a Deus. E ele não vai querer ir contra, porque ele tem medo de traição. Então aí dentro dele fica o medo e a ação. Porque traição é um ato na tua ação. Mas Deus quer te curar nesse retiro. Diga glória a Deus. O versículo 3, vamos ler isto. Leia bem alto. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. O resto você lê lá em casa, mas vamos lá no versículo 9. Leia o versos 9. E passa por cima do erro que teu próximo cometeu inadvertidamente. Então, pelo irmão entender, é perdoar. E guardar esse ensino no íntimo do coração.
refletir sobre o que você está aprendendo, buscar a santidade. Como diz 19:2 do livro de Levíticos. Levítico 19:2 diz: sede santo, porque vosso Pai celestial é santo. 7 de Mateus diz: sede perfeito, porque vosso Pai celestial é perfeito. Santidade e perfeição é o que Deus quer de todos nós. Ah, mas eu não consigo. Ninguém está falando que você consegue, mas está falando para você não desistir da ideia. E toda vez que você lutar por esse objetivo, você está no caminho certo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então guarda no íntimo do coração o ensino desta manhã. E diga para o do lado: procure mudar de vida, vizinho. Ficamos de pé. Mas eu queria ver vocês aqui pertinho de mim, vocês conseguiriam vir? Eu gosto muito de ficar pertinho de vocês, porque de repente vocês me trazem aqui uma alegria. Me traz força, venha todo mundo para perto de mim. Marcinha, não, é a Irene. Olha, o Bigode está por aí. Você está escutando, Bigode? Então veja quanto vai ter que mudar. Cadê a esposa? Está escutando a esposa. Então de hoje em diante não pode mais brigar com o Bigode. Homem dá trabalho mesmo. Homem é homem. Amém? Vocês podem vir mais perto? É menopausa ou é... A caloria está grande? Está com muito calor? É calor? Que bom. Amém. Olá, buenos dias. Que tal? Uma salva de palmas. Que bueno. Estáis solo? Solamente com Lícia, Mauro a venir? Sim? Lícia e Letícia? Maria Fernanda, não da barriga. Tem nome? José é homem? 2-1. Glória a Deus. Está muito contente com sua presença acá. Seja bem-vindo com nós. Amém? Muita alegria. Eu estava com estranheza de vocês. Que bueno, Lícia. Tá guapa, churra. Que linda. Agora a profecia cumpriu. Que bueno. Quando que vem este mundo? Em março. José. Solamente José ou tem outro nome? José Filipe? Adri? Alti? Agostinho, nome do abuelo. Que bueno. Que bueno. Seu padre não vai vir? Nem sua madre? Que bênção. Vamos dar uma salva de palmas. Nossos irmãos paraguaios. Que bueno. Que bueno. Seja bem-vindo no nosso meio. Que alegria. Tá bela. Alfredo cuidando muito bem. Sim. E o Alfredão? Deu fim no Alfredão? Glória a Deus. Ou está lá ainda? Já se queimou todo. Que bueno. Não fez nenhum barulho, não? Queimou certito. Amém. Agora solamente alegria. Paz. José vai vir muito lindo. Parece que é cabeludinho com o nariz chato de padre. Amém. Vai ficar tudo churro. Que bênção. Segure nas mãos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor, ouça as nossas orações. Senhor, esteja aqui conosco. Oremos. Esta palavra é tocada uma campainha no céu. Todas as vezes que você diz assim, oremos,
você está comunicando com o céu. Impressionante. E o céu, ele não demora a atender. Há um grupo de anjo especializado para receber as notícias da terra. E ao receber as notícias, ele transfere ao reino poderoso, Jesus. E Deus vai olhar e vai devolver a bênção. É como se comprar alguma coisa e der a paga e receber a mercadoria. Então a oração, quando você faz um oremos, orando, o céu está escutando. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia me ensina. O que ligar na terra, termina. Então, o que vamos fazer agora? Nós vamos fazer oremos para ligar no céu, porque nós estamos na terra. E como é que sabemos disso? Porque Ele nos ensinou. Onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, termina. Então Ele está aqui no nosso meio. Mas não vá fazer como Moisés. Deus falou tudo isso para Moisés, e então ele disse: Senhor, eu quero te ver. Não. Eu não posso mirar-te e viver novamente. Não. Você não pode me ver e continuar vivendo. Vamos fazer o seguinte: siga teu caminho, que a minha glória vai te cobrir. E ele então saiu cabisbaixa, chateado porque queria ver Deus. E de repente Moisés sente um calor no corpo. E foi caminhando, estava chegando na tenda. O povo começou a gritar: olha Moisés! Moisés está brilhando! Olha, Moisés está cheio de luz! E aí até fizeram aquela música, né? Deixa a glória de Deus brilhar. Que coisa linda! Que esta glória desça sobre você. Diga-se para o irmão: você também vai brilhar, irmão. Mas eu, com toda a minha falha, com todo o meu pecado, Deus está lá olhando o teu pecado, irmão. Deus não perde tempo de ver teu pecado, não. Deus perde tempo de ver a graça que está dentro de você. Ele diz em Miqueias capítulo 7: eu não olho os teus pecados, pois eu lancei ele no fundo do mar, mas sobre ti estendo a minha graça. Mas nós temos um defeito grave, de olhar só o pecado, de olhar só o defeito. Vê que dia que você elogia alguém, mas você fala mal. Você não elogia às vezes a esposa: nossa, como você está bonita, meu amor. Você não faz isso. Quantas rosas eu pegava e levava para a baixinha, uma flor para outra flor, e ela pegava, ela não entendia bem, tadinha. Ela disse: dá lá para Nossa Senhora. Ela disse: eu estou dando para você, Nossa Senhora São José dê. Mas é legal, dá rosa para tua esposa, ela vai gostar tanto. Amém? Dá um oi para o seu marido, ele vai gostar tanto. Amém? Você vê, a coisa é tão séria. Eu até estava contando para a dona Catarina, aí não vou lembrar seu nome. Simara, me perdoa, porque nem da menina aqui, que eu não lembro o nome. Eu chamo ela de Regina e não é Regina. E ela já está brava comigo. Tá bom. Eu conheci a baixinha e eu queria muito namorar ela. E a gente era caipira, né? Aquele rapazão da roça, sem jeito. E ela era tão lindinha, pensa numa moreninha caprichada. Eu queria namorar ela, mas eu era caipirão e eu achava que eu não merecia ela. Na verdade, não merecia mesmo. Mas eu arrumei um jeito para chegar até ela. Eu estava com a barriga estufada de beber guaraná e comer estalazóio no casamento. Era o casamento da irmã dela. Mas inventei uma sede. Eles moravam no sítio, bem perto da porta da cozinha tinha um poço. E eu mais 2 amigos fomos lá nesse poço. Eu falei: eu queria tanto falar com essa menina.
Eu queria tanto conversar com ela. Eu fui tremendo. E ela mais 2 amigas no ponço. E eu disse, você podia me arrumar um copo de água? Ela disse, sim, posso, mas não nesse copo. Eu vou buscar um melhor. Você merece melhor. Eu duro que eu escrevo isso. E ela pegou um copo de florzinha. Lembra que esse copo que tinha bastante florzinha? Pegou a água e me deu. E para mim beber essa água, eu não tinha onde pôr água. Aí eu tive que empurrar essa água. Dali surgiu um olhar diferente. Amém? Com Deus é assim. Uma pequena mensagem que você dá para Jesus, Ele entende. E como Ele ama você de paixão, como eu amei a baixinha de paixão, Ele vem ao teu auxílio. Deus vai falar com você nesse retiro. Não sei que hora, não sei por quem, mas Deus vai falar com você. Você só deve dizer assim, fala, Senhor, que teu servo escuta. Fala, Senhor, o que o céu tem guardado para nós. Vai. Fala, Senhor, o que eu não consigo entender. Fala o que tu quiseres. Fala o que tu quiseres. E me ensina a escutar. E me ensina a escutar. Pois nem isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Quando eu quero orar. Quando eu quero orar. Senhor nosso Deus, aqui está este povo que o Senhor me confiou. Por eles, neles e com eles nós estamos te honrando. Solte a tua voz e fala com o Senhor. Eis aí, Senhor, envia teu Espírito de entendimento, de alegria, de companheirismo. E vai limpando nossa alma de todas as coisas ruins. Tirando dor, tristeza, angústia, maus tratos. Venha limpar nossa alma, para que tenhamos um dia de bênção, de glória, de graça, de saúde e de paz. Venha, Espírito Santo, e nos abençoa com toda a sorte de bênção. Nós chegari ali me canta rabai cai toitele oleme lebere canta labare canta leberianda labai oleme leberianda labare canta labarabai. Envia teu Espírito, Senhor, envia teu Espírito, vem Espírito Santo, o momento é vosso. Batiza-nos com o teu Espírito, Senhor. Batiza com o Espírito de fogo, o Espírito de honra, o Espírito de libertação. Tira todo o mal, angústia, depressão, tristeza, dores, infelicidade. Passe pelos tecidos de nossos corpos, curando-nos e libertando em nome de Jesus, por Cristo nosso Senhor. Diga amém. Amém. Aleluia. Dá um abraço nesse irmão e diga, receba o Espírito de Deus, vizinho. Isso, um abraço bem gostoso. Mas não abraça só um, não. Vai por aí, dá um abraço, diga no ouvido dele, Jesus ama você, filho de Deus. Dá um aperto nele. Ele realmente está precisando de um abraço gostoso. Amém, amém, amém. Deus abençoe 100 vezes mais em nome de Jesus. E se você viver, você vai ver 100 vezes mais em nome de Jesus. Se vocês viverem e fazer tudo certinho, vocês vão ver. Deus o pague, Deus transforme. Gente, descemos para um café da manhã, um bom café da manhã. Um abraço fraterno.